Boa noite, vovô. Boa noite, vovó. Já quero agradecer o convite. Muito obrigado pelo carinho que o Ministério Fio de Prata tem demonstrado pela minha vida, pela minha família. Quero dizer que é recíproco. Eu também sinto um carinho muito grande por vocês. Obrigado pelo convite. E nós estamos no culto de hoje celebrando o vovô e a vovó. E o nosso título, da nossa mensagem de hoje é Conquiste a sua coroa. Olha, você, vovô, que já olhou para o lado, não é essa coroa que a gente vai se referir. Nós estamos falando de uma outra coroa, e para isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios 16, apenas o versículo, Provérbios 16, 31. Provérbios 16, 31. Eu vou ler, ó. Coroa de honra são as cães, a qual se obtém no caminho da justiça. Coroa de honra são as cães, a qual se obtém no caminho de justiça. Essa palavra cães, para você se familiarizar, ela significa cabelos brancos, grisalhos, fios de prata. Em outras versões vai estar aí já. Cabelos brancos são como coroa de esplendor, que se conquista diante de uma vida justa. Na minha versão, com a licença, eu criei uma versão aqui que diz o seguinte: os fios de prata são como coroa de esplendor, que se conquista diante de uma vida justa. Mas esse texto está falando, gente, para mim e para você, vovô, e para você, vovó, que não é o seu cabelo branco que você vai conquistar essa coroa de esplendor. Não é através do seu cabelo branco, não é através da sua maturidade. Quando nós olhamos para uma pessoa de cabelo branco, nós já associamos maturidade, experiência, mas a gente vai ver aqui na Bíblia que não é através disso que nós conquistamos a coroa de esplendor. Nós conquistamos a coroa de esplendor através de uma vida seguindo a Cristo Jesus, porque Ele é quem nos justifica. Então, você precisa para ter uma vida de justiça, siga a Jesus que você vai conseguir. Vamos usar alguns exemplos de algumas pessoas, alguns vovôs, que tiveram essa vida, uma vida justa, e passaram para a gente grandes exemplos, e eu já quero falar algumas características que a gente precisa. Eu quero falar só 3 características. Apesar de existir outras características, vamos frisar em 3 características. Para que você tenha uma vida justa e alcance uma coroa de esplendor, você precisa de uma fé verdadeira. Tenha uma fé verdadeira. Em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia vai falar sobre o seguinte, ó: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em sua avó Lóide e também em sua mãe Eunice, eu estou certo que também habita em ti. Gente, essa senhora que talvez você não tenha ouvido tanto falar, a Lóide, ela é simplesmente a vovó do Timóteo. E olha o que a Bíblia vai falar para ela, que ela tem uma fé não fingida, uma fé verdadeira, uma fé genuína. E aí a gente fala da importância de trilhar, ensinar no caminho que deve andar e tudo mais. A Lóide, junto com a sua mãe Eunice, com certeza passaram bons princípios para o Timóteo, que foi o discípulo de Paulo, um grande discípulo de Paulo. Que menção maravilhosa a Bíblia fala sobre a Lóide. Às vezes a gente vê a Bíblia e a Bíblia faz isso, pega uma pessoa e faz apenas uma menção. Mas que menção maravilhosa, falando da Lóide como uma pessoa de fé genuína, de uma fé verdadeira. Quantos nós temos visto, infelizmente, trocando a fé por pratos de lentilha, por pratos tão barato, A gente já presenciou, infelizmente, muitos episódios de pessoas que não manteram a sua fé, e venderam a sua fé por tão pouca coisa.
A fé que é tão importante para a nossa vida em Cristo Jesus. Então, não negocie a sua fé. Essa é a primeira lição. Tenha uma fé verdadeira, porque com certeza você vai alcançar uma coroa de esplendor. Um segundo ponto que eu quero citar para vocês é o seguinte: peça a Deus sabedoria. Eu não vou ler o texto, que é extenso, mas você pode procurar na sua Bíblia depois, lá em Êxodo 18, que vai contar a história de Moisés. Quando nós falamos de Moisés, nós vamos logo, dizer que ele é o homem que estava lá na abertura do Mar Vermelho, tirou o povo do Egito, e Moisés se encontrava no deserto. E a partir daí, Moisés precisava ensinar o povo, dirigir o povo, sendo que eram muitas pessoas para só Moisés cuidar, Você imagina Moisés acordando às 5 da manhã e sem hora para dormir. E aí que apareceu Jetro, o sogro de Moisés. Eu acredito que Jetro deve ter pensado o seguinte: bom, Moisés, casado com minha filha Zípora, pai dos 2 filhos dela, acorda às 5 horas da manhã, não tem hora para dormir, daqui a pouco ele vai infartar, vai sobrar para mim essa criação aí desses 2 guris aí, levados aí, então eu preciso dar um conselho a Moisés. E Jetro, cheio de sabedoria, disse a Moisés que o caminho que ele estava traçando era um caminho que não ia dar certo, que ele não daria conta, de aconselhar todo mundo. Você imagina uma fila enorme. Quem tem visto aí a fila da Caixa Econômica no centro de São Gonçalo, por exemplo? Uma fila enorme pelo causa do auxílio emergencial, Você imagina lá aquela fila enorme e pessoas que vai às vezes falar assim: gente, apertaram minha campainha e saíram correndo. E Moisés tendo que resolver esses pequenos assuntos. E aí Jetro foi: olha, Moisés, seguinte, escolha pessoas íntegras, homens de Deus, que vão te ajudar nessa causa. Assim fez Moisés e as coisas ocorreram de forma melhor. Moisés pôde descansar um pouco mais, se dedicar às causas muito mais importantes e ouviu o conselho sábio do seu sogro Jetro. Peça a Deus sabedoria. Gente, nesses tempos que nós estamos vivendo, tempos de coronavírus, de pandemia, pedir sabedoria a Deus é muito importante. É muito importante até para a gente saber lidar com as situações, saber lidar com as notícias que vêm até nós. Quantas notícias falsas, em épocas de fake news, em épocas de polarização, um puxa para um lado, um puxa para o outro. Peça a Deus sabedoria. Sabedoria para você não ficar entrando em discussões inúteis, que não vão te levar a lugar nenhum, que apenas vão te trazer inimizades. Vovô, vovó, peça a Deus sabedoria, que com certeza Deus vai te dar. E agora também eu quero falar sobre o terceiro ponto. Tem um terceiro ponto que também eu acredito ser muito importante para que nós possamos alcançar uma coroa de esplendor, uma coroa de honra. Busque intimidade com Deus. E aí, para falar sobre isso, eu quero falar sobre Abraão. Abraão foi um homem que foi amigo de Deus. E aí, tem em Gênesis 17, versículo 1, diz o seguinte: quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Gente, Abraão tinha 99 anos de idade quando o Senhor apareceu para ele e disse: anda na minha presença e ser perfeito. Vovô, vovó, eu vou repetir para você. Abraão tinha 99 anos quando Deus apareceu para ele e disse: anda na minha presença e ser perfeito. Abraão era alguém que tinha intimidade com Deus. Ele ouvia a voz de Deus. O Senhor apareceu para Abraão.
Olha que fantástico. E isso aos 99 anos de idade. Qual é a desculpa que a gente vai poder? O que a gente vai poder falar depois dessa, né? 99 anos de idade, o Senhor aparece para Abraão e diz para que ele andasse em sua presença, que ele alcançaria a perfeição. Busque intimidade com Deus. E aí, a importância de se ter um relacionamento próximo com Deus, um relacionamento íntimo, um relacionamento de leitura, de devocional. Esse tipo de relacionamento nos fortalece. Esse relacionamento faz com que outras pessoas possam enxergar em nós a coroa de esplendor, a coroa de honra. É só assim, tendo intimidade com Deus, tendo um relacionamento genuíno com Deus, assim como a Bíblia citou de Lloyd, era a vida de Abraão. Eu sei que você pode estar dizendo que talvez eu esteja falando de pessoas da Bíblia, como a Lloyd, como Abraão, como Jetro, e talvez a sua realidade seja diferente, você esteja falando aí, né, no chat ou nos seus pensamentos, que a sua realidade é outra, que você gostaria muito de andar por aí, né, exibindo a sua coroa de esplendor, né, mas você já fez muitas coisas erradas na vida, e aí você não se acha merecedor, e aí você tem até razão, né? Nós não merecemos, mas é Cristo que nos justifica, como foi dito. Eu quero lembrar para você o seguinte, quando eu falar agora aqui de Davi, se você for escrever no chat, eu não estou vendo agora o chat, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça aí, no seu coração, vai ser que Davi foi um grande rei de Israel, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não é isso? Você não vai lembrar automaticamente de Betseba, vai? Que ele adulterou com ela. Você não vai lembrar de Urias, vai? Que ele participou lá, que ele foi o mandante da morte de Urias. Você não vai lembrar. E se eu falar com você desse Moisés que a gente estava falando aqui agora? Você vai diretamente lembrar que Moisés foi o homem que libertou o povo, atravessou o Mar Vermelho, não é isso? Foi o grande salvador do povo de Israel ali, recebendo a ordem do Senhor para tirar o povo da escravidão, né? Você vai lembrar direto da morte do egípcio? Que ele matou e teve que fugir? Você não vai lembrar. E se eu falar com você, vamos lá para o Novo Testamento, se eu te perguntar sobre o apóstolo Paulo, você vai citar, logo de cara, que ele era o perseguidor de cristãos? Que ele consentiu lá na morte de Estevão? Não. Você vai falar que Paulo foi um grande homem de Deus, usado para escrever muitas coisas boas para a gente na Bíblia, não é isso? Em Mateus, logo no primeiro capítulo de Mateus, vai falar sobre a genealogia de Jesus, e vai falar que Jesus é filho de Davi. Olha só, gente. Davi foi esse homem que cometeu muitas coisas erradas durante a sua trajetória. E a Bíblia vai citar lá em Mateus, capítulo 1, acho que no versículo 1, vai falar sobre a genealogia de Jesus e vai citar Jesus, filho de Davi. Glória a Deus, porque esses homens que cometeram muitas coisas erradas tiveram a oportunidade de reconhecer os seus erros. E aí, Jesus Cristo os levantou, né? Os edificou, e eles puderam também usar a coroa de honra. Tanto que hoje, quando nós lembramos desses homens, nós só lembramos das coisas boas, né, que eles fizeram, porque eles alcançaram a misericórdia, alcançaram perdão. E isso serve para você. Você que está agora, nesse momento, pensando, né, que você não... muitas coisas que você já fez, eu vou te dar uma resposta. Se você está nesse momento aí na sua casa, no seu sofá, desejando uma coroa de honra, mas com um coração pesado, com um sentimento de culpa, que o sentimento de culpa te impede de realizar muitas coisas. O sentimento de culpa te faz perder muitas oportunidades. Muitas vezes você não agarra uma grande oportunidade pelo sentimento de culpa que você carrega, mas entrega a sua vida nas mãos de Jesus. E aí você será
livre. Livre. Para você que diz que você não consegue pelas coisas que você fez, a minha resposta para você é a seguinte: você é que não sabe o que Ele fez por você. Você é que não sabe o que verdadeiramente Ele fez por você. O que Jesus Cristo fez por você naquela cruz é suficiente para pagar, para perdoar todos os seus pecados. Para que, a partir daí, você consiga traçar uma vida justa e alcance uma coroa de esplendor. É só através de uma vida justa que você consegue uma vida de esplendor. E você só consegue essa vida de esplendor entregando a sua vida a Jesus para que Ele justifique a sua vida. E para que Ele limpe os seus pecados. E aí você consiga traçar essa vida. Não perca as oportunidades. Não perca a oportunidade por sentimentos de culpa que você carrega, pelas coisas que você fez. Talvez o vovô e a vovó que tenha uma vida, por exemplo, Darcy, por exemplo, gente. Darcy tem, a gente fala do velhinho, tem uma camisa que ele ganhou de Noé, né? Do primo dele Noé. Tem 477 anos de história, Darcy. Quantas histórias boas e ruins Darcy deve ter traçado nessa vida. Mas um dia ele entregou a vida para Jesus, né, Darcy? E aí Jesus conseguiu mudar a sua trajetória. Muitas pessoas que a gente conhece assim, né, que tem uma vida totalmente torta, né? E aí de repente, às vezes você até questiona, né? Aquela pessoa que levava uma vida toda errada, e aí a pessoa entrega a sua vida para Jesus e Jesus transforma a vida da pessoa. Não é isso que a gente acredita? Que Jesus transforma vidas? Você precisa acreditar nessa palavra. Jesus realmente transforma vidas. Nas campanhas de missões que a gente consegue assistir e participa, tem muitas vidas que são transformadas. Nós conhecemos muitas vidas que Jesus tira das drogas, dos vícios, enfim. É porque Ele transforma. É porque Ele consegue justificar essa pessoa, somente através do sangue de Jesus. Então você precisa ter uma fé genuína, uma fé verdadeira, pedir a Deus sabedoria para que você consiga lidar com as situações da vida, e até justamente para isso, para que você com sabedoria possa entender que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. E você necessita buscar intimidade com o Senhor. Gente, nesses tempos de pandemia e coronavírus, onde muitas pessoas, eu tenho tido contato com muitas pessoas que estão psicologicamente muito abaladas. A gente vê nos pedidos de orações, muitas pessoas passando por muitas dificuldades, com seu psicológico muito abalado. Nessa hora, você precisa de pedir a Deus muita intimidade, porque é Ele que te conforta, é Ele que te ajuda, é Ele que te orienta, Ele que te coloca no eixo, somente Ele. É Ele que vai te ajudar a passar por esse momento difícil, porque o momento já é difícil. Você imagina esse momento difícil sem a companhia de Jesus Cristo, sem Ele ao seu lado. Então não deixe de buscar essa intimidade com Deus. Não deixe que outras coisas ocupem a sua mente. Não deixe que outras coisas roubem a sua coroa. Essa coroa de esplendor, essa coroa de honra, que é conquistada, como o texto diz, através de uma vida justa. Essa vida justa é Jesus. Você, vovô, você, vovó, que quer passar para o seu netinho, né, o quanto é bom andar com Jesus Cristo, não deixe disso acontecer. Nós damos graças a Deus pelo Ministério de Fios de Prata, né, que sempre estão demonstrando muita alegria, né, muita compaixão, muito amor pelo próximo. Quantas ocasiões aí nós temos visto, aí, quantas ações do Ministério de Fios de Prata o Ministério tem feito, demonstrando esse amor pelas... Eu pude participar de algumas e algumas emocionaram muita gente. Muitas pessoas nas ruas, né, ficaram observando e ficam se perguntando que amor é esse. Esse amor é o amor de Jesus Cristo, que pode alcançar você, vovô, que recebeu o convite para assistir os nossos cultos, esse culto especial, talvez o seu netinho,
a sua filha, o seu filho tenha te chamado: vovô, vem para cá assistir o culto comigo. E aí você fica naquela de que, durante a sua trajetória, você talvez tenha cometido alguns erros, como todos nós, né? Todos nós cometemos, e aí talvez você não se ache capaz. Realmente nós somos, mas foi o que eu disse. Foi o que ele fez. Não se trata das coisas que você fez. Se trata do que ele fez por você naquela cruz. E isso é suficiente para perdoar os seus pecados. Jesus Cristo deixou sua glória, né? Como nós cantamos. E viveu aqui. Passou por todas as coisas que nós passamos. Até pior, né? Ele foi julgado. A Bíblia diz que ele era homem de dores. Sofreu muitas injustiças. Mas foi para que eu e você tivéssemos a oportunidade de levar uma vida justa e alcançar aí a coroa de honra que a Bíblia cita em Provérbios 16:31. Não perca essa oportunidade. Jesus Cristo pode estar falando com você agora. O Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração para que você aproveite essa oportunidade de encontrar Jesus, entregar a sua vida a Cristo e ter uma vida honrada, uma vida justa. Não, eu sei que talvez você seja uma pessoa ética, cheia de moral, não é essa a questão. Nós não duvidamos disso. A questão é que para você ser justificado, você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Então, meu irmão, essa pode ser a sua oportunidade. Eu sei que você, vovô, você, vovó, está aí com seu netinho, né? E nós agradecemos a Deus pela sua vida, os vovôs e vovós do Fios de Prata, que assim como Lloyd, né? Tem uma fé genuína e essa fé é transportada, né? Quando a gente tem uma fé genuína, essa fé transparece. Assim foi com Lloyd. Nós citamos lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Uma mulher que transpareceu ao ponto do apóstolo Paulo falar que ela tinha uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé que não era negociada. Eu quero pedir para você que você entre agora em espírito de oração. E você que deseja, que tem o seu coração desejoso de alcançar uma coroa de esplendor, mas está aí com o seu coração cheio de dúvidas, a resposta é Jesus Cristo. Entenda o que Ele fez. Foi o que Ele fez por você que te dá essa oportunidade, essa chance de você levar uma vida justa. Antes de terminar a minha mensagem, assim como todos os ministérios, Ministério Amar, as mensageiras fizeram essa homenagem aos vovôs e aos vovós, eu também tenho minha homenagem aqui. Quero ler um texto para vocês. Espero que vocês gostem. O título é o seguinte: o controle é dele. Hipertensão, derrame, câncer, bronquite, trombose, catarata, diabetes, pneumonia. É tanta doença que só de falar dá uma agonia. Tantas mazelas que atingem nossos vovós hoje em dia. Tem outras como Alzheimer, Parkinson, AVC. Eita, vida dura de se viver. Mas já não são os vovós que sofrem tanta discriminação? Você já viu um vovô entrar no ônibus? Melhor calmante não tem. Olha que o vovô entra em silêncio. Afinal, ele não quer atrapalhar o sono de ninguém. Não é esse pessoal que durante anos ficou ao seu lado quando você mais precisou? Sempre te fez companhia. Mas agora que precisa de você, você não tem tempo. Sua vida é sempre uma correria. Para eles, você separou só um dia, aquele de receber a aposentadoria. Não é esse pessoal que sempre te estendeu a mão e te encheu de carinho? Agora são maltratados. Em muitos casos ouvem:
você é uma pedra no meu caminho. Ei, vovô, ei, vovó, muitos de vocês agora são só um grupo de risco. Se vê um vovô na rua, xingam, julgam. É logo uma gritaria. Estão colocando até em vocês a culpa da economia. Se chegamos até aqui, é por causa de vocês. E não é nenhum vírus que vai encerrar a sua história. Ela está sendo escrita pelas mãos do nosso Criador, aquele em quem nossas orações nós chamamos de Senhor. Ele sim, nunca vai te negar companhia. Ele mesmo disse que estaria com você até o último dia. Essa é uma singela homenagem para os vovôs e vovós da terceira idade. Converse um minutinho com eles e saberás o que é sabedoria de verdade. Amém.